Vamos focar um pouco em Dead. Nascido na Suécia no dia 16 de janeiro de 1969, Dead teve uma infância além de sofrida, sendo sempre alvo de bullying. Aos 10 anos, ele foi agredido de maneira tão brutal que ele foi hospitalizado. Declarado como morto por hemorragia interna devido ao rompimento no baço, ele surpreendentemente sobreviveu. Essa experiência de quase morte intensificou a sua obsessão pela morte e tudo que envolvia o macabro. Com essa nova obsessão crescente em sua vida pela morte e o ocultismo, Orhelin criou uma banda de death e black metal chamada Morbid em 1986. Pouco tempo depois, percebendo que sua banda não tinha futuro, ele começou a se corresponder com os integrantes do Mayhem por carta. Quando soube que 2 membros saíram da banda, Dead enviou um pacote para Euronymous, contendo uma fita demo, uma carta e um rato morto crucificado em um estado de absoluta putrefação. Essa atitude excêntrica chamou a atenção de Euronymous, que o convidou para fazer parte da banda. Rapidamente, Dead se integrou na banda e ficou conhecido por sua personalidade excêntrica e por um profundo fascínio pela morte. Nos shows, Dead tinha o hábito constante de se cortar. Em uma ocasião, os cortes foram tão profundos que o show precisou ser interrompido para que ele fosse socorrido e levado ao hospital, devido à grande perda de sangue. Outras curiosidades sobre Dead é que dias antes dos shows, ele enterrava suas próprias roupas junto com ratos e corvos mortos, desenterrando-as apenas no dia da apresentação, para que ele exalasse o cheiro da morte. Ele também carregava um saco contendo um corvo morto, onde ele respirava dentro do saco antes de subir ao palco, afirmando que isso sempre o inspirava antes de cantar. Uma das características mais marcantes de Dead, que acabou influenciando outras bandas, foi o uso de tintas no rosto. Ele tinha a intenção de parecer morto, realmente como um cadáver, pintando o rosto de branco e os olhos de preto. Toda a atmosfera de cada show era meticulosamente projetada para parecer um ambiente macabro e fúnebre. Para completar, cabeças de ovelhas e porcos eram colocadas em estacas perto do palco. Em 1990, os integrantes do Mayhem se mudaram para uma casa isolada em uma floresta perto da cidade de Oslo. Nessa floresta, os integrantes da banda pretendiam manter o foco em escrever e ensaiar as suas músicas. Euronymous e Dead, que no início tinham uma boa relação, ao longo dos anos começaram a se desentender e se envolver em diversas discussões e frequentemente acabavam em brigas. Há relatos de que em uma dessas brigas, Dead teria dado uma facada em Euronymous, e a rivalidade entre os dois só crescia. Houve uma outra situação na Casa da Floresta em que Euronymous tocava uma música que Dead detestava, de forma proposital. Isso fez com que Dead fosse dormir sozinho no meio da floresta. Logo após sua saída, Euronymous pegou sua espingarda e começou a disparar tiros para o alto. No entanto, no dia 8 de abril de 1991, Dead, que estava sozinho na casa, cometeu suicídio aos 22 anos de idade, cortando os próprios pulsos, depois o pescoço e depois finalizando a própria vida com um tiro de espingarda na própria testa. Antes do suicídio, Dead havia deixado uma carta explicando as suas razões. A carta começava dizendo: "Desculpa pelo sangue, mas cortei meus pulsos e pescoço." Em alguns trechos ele escreveu: "Eu pertenço à floresta e sempre pertenci." Ninguém vai entender o motivo disso de qualquer maneira. Além disso, Dead deixou uma música intitulada Life Eternal, como um último legado. Depois do ocorrido, quem foi o primeiro que encontrou o corpo de Dead? Seu grande amigo, Euronymous. E qual foi a primeira reação de Euronymous? Chamar a polícia? Ligar para a família de Dead? Cair em lágrimas por perder um amigo? Nada disso. A primeira coisa que Euronymous fez foi correr para uma loja, comprar uma câmera fotográfica e tirar fotos do cadáver de Dead. Uma dessas fotos se tornou a capa de um álbum da banda Mayhem, intitulado The Dawn of the Black Hearts, que em inglês significa A Aurora dos Corações Negros. Euronymous usou a morte de Dead o máximo possível para poder promover a banda, e nunca mostrou nenhum tipo de empatia ou sofrimento com a morte do amigo. Tanto que 2 boatos circulavam com grande força na época. O primeiro boato dizia que Euronymous teria feito um ensopado com partes do cérebro de Dead, mas isso foi desmentido pelos integrantes.
O segundo boato, que foi confirmado, era de que Euronymous usou partes do crânio de Dead para fazer colares, que ele depois presenteou aos amigos da banda. A morte de Dead também serviu como uma oportunidade para Euronymous criticar a cena do black metal, modificando-a para um extremo que ele próprio pregava, com uma obsessão cada vez mais satânica e obscura. Essas atitudes acabaram causando atritos entre ele e seus amigos, que desaprovavam a forma como ele vangloriava o suicídio de Dead. Como resultado, o baixista Necrobutcher deixou a banda, restando apenas Euronymous na guitarra e Hellhammer na bateria. Um outro integrante chamado Occultus chegou a ficar um curto período de tempo na banda, como baixista e vocalista, mas saiu após receber ameaças de morte de Euronymous, deixando Mayhem novamente com apenas 2 membros. Em meados de 1991, Euronymous abriu uma loja de discos em Oslo, chamada Helvete, que em norueguês significa inferno. A loja acabou se tornando o ponto de encontro de músicos do black metal norueguês, onde frequentemente se reuniam tanto na loja quanto no porão. No entanto, Euronymous escolhia a dedo quem poderia participar do grupo e das reuniões no porão. Integrantes afirmavam que o grupo não passava de 15 pessoas, e esse círculo restrito ficou conhecido como Círculo Negro, e às vezes chamado de o Círculo Interno do Black Metal. O local também se tornou a sede do escritório da gravadora de Euronymous, a Death Like Silence, que já mencionamos anteriormente. Foi na Helvete que foram lançados os álbuns das bandas mais famosas do black metal norueguês, entre elas o próprio Mayhem e também o Burzum, além de bandas suecas como Merciless e Abruptum. Vamos falar um pouco sobre Varg Vikernes, que era o único membro do projeto musical chamado Burzum, onde ele tocava, compunha e cantava as próprias músicas. Além de bandas como Mayhem, Darkthrone, Emperor, o Burzum também se tornou um ícone central da cena do black metal norueguês dos anos 90. Como a Helvete era o local onde os músicos sempre se reuniam para gravarem seus álbuns e fazerem novos contatos, foi lá onde Varg Vikernes conheceu Euronymous, e os dois rapidamente se tornaram amigos. Vikernes começou a tocar violão aos 14 anos. Aos 17 anos, entrou em contato com membros do grupo Old Funeral. Ele tocou guitarra com eles entre 1990 e 1991 e participou do álbum Devoured Carcass, antes de iniciar seu projeto musical solo, Burzum. Em pouco tempo, Vikernes se envolveu profundamente com a cena do black metal norueguês. Entre 1990 e 1993, ele gravou 4 álbuns com o Burzum. Em 1992, ele também fez parte da banda Mayhem por um curto período de tempo, tocando baixo no lugar de Necrobutcher. A ideia de Varg, junto com Euronymous, era que ambos precisavam livrar o mundo da opressão do cristianismo, mas não em nome da liberdade, e sim para eles mesmos terem um domínio total do mundo. Para que seus planos diabólicos se concretizassem, os dois músicos acreditavam que o primeiro passo era colocar fogo em uma igreja. Mais precisamente, a igreja de Niadros, que aparecia na capa de um dos álbuns. Colocar fogo nela seria um símbolo de rebelião total em nome do black metal e colocar as suas ideologias satânicas na prática. No entanto, não demorou muito para que essa amizade se tornasse em uma rivalidade. Um queria ser mais malvado que o outro, com um plano melhor e uma ideia mais audaciosa, e principalmente ser mais importante na cena do black metal norueguês, criando assim uma batalha de egos entre os dois músicos. Euronymous já estava consolidado e Varg era uma figura em ascensão. Vale lembrar que Burzum fazia parte da produtora de Euronymous, a Death Like Silence, e por isso era Euronymous quem gerenciava o projeto de Varg, e Varg nunca aceitou nenhum tipo de autoridade em sua vida.